Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Vamos falar mais um pouquinho de fios de PDO. Eu tenho alguns vídeos no canal sobre fios de PDO, um de quando eu não gostava de fios de PDO, outros de quando eu passei a gostar de fios de PDO, mas fios de PDO são sempre assuntos de muita polêmica, né? Então a gente vai ver gente dizendo que tem resultado, gente dizendo que não tem resultado, que é dinheiro jogado fora. Existem muitas opiniões divergentes, né? Quem me acompanha sabe que eu não acredito nos fios de PDO sendo usados isoladamente, sem preparo da pele com bioestimuladores, né? Eu acredito sim que eles podem ser usados isolados. Por exemplo, na Coreia, eles são grandes consumidores, eles são viciados em fios de PDO, mas eles usam 200 fios, e aí você consegue fazer todo o estímulo de colágeno somente com esses fios. Já quando a gente, falando em termos de Brasil, né, isso não é possível, porque os fios de PDO ficam muito caros. Eles chegam aqui muito caros, eles não são fabricados aqui. Então você não consegue, assim, pelo menos a maioria das pessoas não consegue ter dinheiro para passar 200 fios de PDO e depender o estímulo de colágeno exclusivamente desses fios. Ontem eu estava assistindo um webinar. Webinar são eventos ao vivo com profissionais de alguma parte do mundo. E no caso era um webinar, eu estou olhando para baixo toda hora porque eu estou no celular para não fechar aqui a telinha, que eu printei algumas telas. E era um webinar de cirurgiões plásticos, um webinar do INCAS, que é o principal congresso de estética do mundo, né? Que é um congresso que acontece em Paris. E tinha um cirurgião plástico que trabalha tanto com fios de PDO quanto com lifting cirúrgico, aquele de cortar. E eu achei muito interessante algumas colocações dele e eu vou ler para vocês, tá? Então ele escreve assim: eu repito minha mensagem. Eu tenho múltiplas categorias de pacientes. Aqueles que querem um procedimento muito efetivo, com longa duração, querendo um facelift cirúrgico e não querem ouvir nada a respeito de fios. Tenho aqueles que têm medos, ficam apavorados com cirurgia e querem ouvir falar de fios como uma alternativa. E tenho aqueles que se utilizam do fio como uma forma de postergar a cirurgia plástica. Aí ele finaliza assim: longa duração ou curta de duração? Essa é a questão. Então aqui está o print da tela, vai ficar ao contrário. Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês depois os prints no final. Aí temos outro print de tela que eu dei. Falando dos dois tipos, né, de tratamento. E aí ele fala, conclusão, né? A questão essencial é a estabilidade dos resultados. Eu tenho facelifts cirúrgicos que estão estáveis ainda depois de 10 ou 20 anos, né? Aquela cirurgia de corte, ele fala assim, eu tenho pacientes que fizeram há 10 e há 20 anos o lifting cirúrgico e o resultado ainda está estável, o resultado está bom. Mas eu também tenho resultados de lifting cirúrgicos que deterioraram depois de 2 ou 3 anos e precisaram de retoques. Isso vai depender da qualidade da pele. A mesma coisa eu posso falar dos fios. Peraí, deixa eu só traduzir isso aqui direito para você. Canada feel like. We can add I feel like I will do on last patient or go to facelift. Eu acho que ele we can add I feel like. Nós podemos adicionar um grupo também em que eu vou fazer uma última tentativa com fios ou vou fazer um facelift. E aí ele termina com a frase de assim: os fios não comprometem o resultado da cirurgia. Muito pelo contrário, os fios vão ajudar o resultado da cirurgia, tá? Então vou para o outro print que eu fiz. Peraí, esse aqui tá igual. Outra conclusão que ele coloca: fazendo corretamente, os fios podem levar à satisfação do paciente. A evolução tecnológica dá um grau muito grande de satisfação. Os fios são usados por um grande número de casos.
E aí ele fala assim: os fios não devem ser desacreditados baseados em resultados ruins de uso impróprio ou de indicações erradas, ou fios ruins ou técnica ruim. Ou seja, não vamos generalizar, não vamos falar mal dos fios, porque muitas vezes eles são mal indicados, mal utilizados e são fios de baixa qualidade. Isso é muito importante, tá, gente? Porque isso é vindo de um cirurgião plástico que faz lifting. E aí ele termina assim: but the surgical lifting is not dead. Aí ele fala: mas o lifting cirúrgico não está morto. Olha que interessante, né? Quando ele fala isso, eu olho por um lado assim, de que o lifting cirúrgico não está morto, mas na verdade, se você fizer um investimento de colágeno, investimento de bioestimuladores, né? Começando nessa idade, começando na idade em que você vai evitar aquela queda, provavelmente você não vai fazer lifting. Eu não acredito que eu vou precisar na minha vida fazer um lifting. Então, na verdade o lifting não está morto, porque muita gente não cuidou, né? Mas a tendência é que quem tiver a oportunidade de cuidar, não vai precisar fazer, ó. Então ele fala: mas o lifting cirúrgico não está morto. E aí tem mais uma. Não, aqui é o mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele fala. Não, acho que era isso. É porque os prints eu dei duplamente. Então, gente, é muito legal a gente ver, porque assim, eu vejo muita gente elogiando demais os fios e muita gente que diz que não tem resultados. E aí eu sempre, assim, você sempre se questiona. Eu sou uma pessoa que eu questiono muito, né? Então eu fico pensando assim, será que a pessoa teve uma indicação correta? Será que a pessoa fez um estímulo de colágeno? Mas assim, são várias as questões, entendeu? Estilo de vida, qualidade da pele, qualidade do colágeno daquela pessoa, suplementação. Eu tenho até casos de meus pacientes. Tem meus pacientes que são pacientes que eu suplemento, que eu fiz bioestimulador. Tem alguns que têm um resultado excelente, tem outros que nem tanto. E isso é normal, porque as pessoas são diferentes. E na cirurgia plástica é a mesma coisa. Então ele fala ali no começo que tem gente que fez lifting cirúrgico, lifting de corte há 10 e 20 anos e tá bom. E tem gente que com 2, 3 anos não está bom. Então o mais importante é as pessoas entenderem que o processo de envelhecimento é contínuo e nenhum resultado desses tratamentos, sejam liftings cirúrgicos ou liftings com fios, é definitivo. Não existe resultado definitivo porque a gente continua envelhecendo e isso é um processo que não pode ser parado. Até uma rinoplastia, uma cirurgia plástica de nariz, dizer que o resultado é definitivo é uma coisa assim, seria dizer assim, que ele vai ficar do jeito que ele ficou pro resto da vida. Não é, gente. Eu fiz rinoplastia aos 16 anos de idade. Hoje eu percebo que meu nariz ele tá aumentando. Por quê? Porque a gente tem isso aqui, ó, que é a abertura piriforme, que é onde se encaixa as cartilagens do nariz. E tanto a abertura piriforme, quanto esse osso da nossa região malar, nosso osso orbitário, né? Todos eles vão sofrendo reabsorção com a idade. Então, a tendência é que os nossos buracos aumentem. E quando o nosso buraco, a nossa abertura piriforme do nariz, ela aumenta, o que acontece? O nariz aumenta junto. Então, nem mesmo o resultado de uma rinoplastia vai ser definitivo. Então, na verdade, assim, não existem resultados definitivos, né? Existe expectativa do paciente, possibilidade do paciente, se ele já está num caso onde, agora assim, tem casos realmente que são contraindicados, um grau muito grande de flacidez de pele. Eu vejo pessoas passando fios em pessoas assim com uma papada muito caída e tudo mais, e que realmente assim não vai ter o resultado que talvez o paciente deseje. Mas se o paciente tiver sido esclarecido sobre isso, não, mas eu quero tentar, eu quero fazer, ok. Então eu acho assim, existe a indicação, né, de quem não cuidou precocemente, já tá com aquele excesso todo de pele. Eu acho que o lifting cirúrgico definitivamente não está morto, enquanto as pessoas não tiverem esses cuidados que a minha geração tá podendo ter, né? Então, vai continuar existindo lifting cirúrgico. Mas o que eu acho que eu posso falar com bastante precisão é que a grande maioria dos casos a gente vai poder evitar os liftings cirúrgicos através do uso dos bioestimuladores e também dos fios. Por enquanto, eu acho que os fios são uma arma legal, sim. Quando eles são bem indicados, o resultado é bom, sim. E o resultado ele vai depender da técnica de utilização e também da resposta de cada paciente, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. E se eu conseguir, eu vou botar os printzinhos direitinho
do webinar de ontem para vocês verem aqui. Tá bom, gente? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa suas dúvidas que eu vou ter um prazer enorme em responder. Um beijo grande, pessoal!